Boa noite, meus amigos, paz do Senhor. Eu tô aqui hoje não pela necessidade de simplesmente compartilhar um vídeo, mas porque eu preciso compartilhar com vocês uma mensagem. Eu tava aqui em casa e o Espírito Santo me direcionou essa mensagem. São aqueles momentos em que você não tem dúvida, né? Que você tem uma mensagem carregada no peito, que você sabe que precisa falar, não pela necessidade de ser visto, não pela necessidade de simplesmente compartilhar um vídeo na internet, mas porque eu sei que existe alguém que o Senhor quer alcançar através dessa mensagem. E o que eu vou ler aqui é um texto bem conhecido, está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, você conhece. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Eu estava de boa aqui em casa e o Espírito Santo me trouxe essa mensagem para falar para alguém que esteja ouvindo aqui agora. A minha mensagem é tempo de voltar. Não é sobre bênção, não é sobre alguma coisa material que eu poderia estar falando aqui, mas é uma mensagem que o Espírito Santo estava me incomodando a falar para alguém aqui, né, hoje, que esteja ouvindo, né, independente da data que você esteja ouvindo. É tempo de voltar. A gente que é cristão, a gente descobre com o tempo que a gente não é perfeito. A gente falha muito, a gente erra muito, a gente peca. E nem sempre a gente conta, né? E a gente vai desanimando. Vem as dificuldades, vem as lutas. Você se depara consigo mesmo, você percebe o quão você é falho. As pessoas falam assim, poxa, você é um exemplo. Mas só Deus sabe, né? E você sabe o quanto você falha no secreto, o quanto você erra. Quão imperfeito nós somos, no geral, né? A questão é que ser salvo em Cristo Jesus, por meio da fé, não nos faz pessoas perfeitas, só nos faz pessoas conscientes do quão necessitados nós somos da graça de Deus. E a mensagem que o Espírito Santo me direcionou a trazer nesse momento é: você que está ouvindo hoje, Deus está te dizendo, é tempo de voltar. Ah, mas eu me afastei muito. Mas há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ah, mas eu me afastei muito, eu já falhei muito, eu pequei demais, eu não acredito mais que eu possa voltar, eu não acredito mais que eu seja digno, né? Existem muitas pessoas que pensam assim, que tentaram vencer a si mesmas, tentaram vencer o pecado e falharam e desanimaram por conta disso, né? As pessoas começam a desacreditar que existe solução para isso. Mas... Opa, voltei. Mas então, a verdade é que não importa quão longe você foi, não importa o tempo que você está afastado, se você está vivo, né? Você pode estar vivo pleno de saúde, você pode estar vivo deitado numa cama sem conseguir se mexer, mas Deus está te dizendo, é tempo de voltar. Não voltar com atitudes externas, é tempo de voltar ao seu coração, é tempo de eu voltar ao meu coração, porque não estou dizendo nada, não estou dizendo que eu sei quando Jesus vai voltar, não quero aqui insinuar que o fim está próximo, eu poderia dizer todas essas coisas, mas a verdade é que tudo tem o seu tempo, e Deus, Ele sabe, nos conhecendo, né? Ele sabia dos nossos erros. Quando aceitamos a fé, Ele sabia que iríamos errar, e Deus sabia que você, que está me ouvindo hoje, talvez fosse se afastar, né? E aí você se pergunta, será que ainda há esperança? Será que dá tempo de eu voltar? Talvez você esteja vivendo, seguindo seu caminho, e se pergunte assim, não, mas eu já me afastei, eu já aceitei a graça, eu já recebi a graça de Deus e me afastei novamente, né? Será que existe graça para mim? A graça é um rio, é um oceano, e enquanto você se dispuser a buscar o Senhor com o coração quebrantado, você pode beber dessa água, né, que é a graça. Então, meu amigo, minha amiga, não sei exatamente para quem ou para quantas pessoas eu estou falando isso, mas Deus está dizendo que é tempo de voltar. É tempo de você buscar a presença de Deus. Sabe quando você sabe que podia ler, que podia buscar, orar, jejuar, enfim, você tinha mais disposição no passado para buscar o Senhor e de alguma forma hoje você é relutante, você se segura, parece, para não ler a Bíblia como lia antes. Você faz de tudo para se distrair com tantas outras coisas.
sabendo que, mas na sua cabeça ainda vem aquela coisa, aquele desejo de ler, aquele desejo de orar, mas alguma coisa meio que te impede, uma preguiça, você meio que se força a não fazer, a não buscar como poderia, né? Não estou incentivando ninguém aqui também a um emocionalismo, né? Voltar ao Senhor significa voltar de todo o coração, né? E isso não é algo que eu possa fazer por você, que você possa fazer por mim. É aquele momento em que o Espírito Santo quebra suas defesas, quebra o seu coração, estilhaça todo o seu coração, o seu pensamento, o seu entendimento, a sua consciência, e você cai na real, que você precisa voltar, que você precisa mudar de vida. E é aquela coisa, talvez você aqui hoje que esteja me ouvindo, se pergunte, mas eu tô tentando voltar, você tá tentando resolver tantas coisas, tentando vencer o pecado para se aproximar de Deus, você tá tentando vencer a si mesmo, antes de digamos, voltar a uma vida espiritual mais firme que você tinha anteriormente, né? Aquele zelo pela presença de Deus, pela palavra, pelas coisas do céu que você tinha, hoje você está tentando resolver primeiro a si mesmo para depois voltar a essa comunhão com o Senhor. Mas eu venho te dizer hoje que vá ao Senhor como você está. Você não tentou resolver a sua vida no primeiro momento que você aceitou Jesus, né? Você foi a Ele do jeito que você estava porque você reconhecia que precisava de ajuda. Então, por que você está hoje tentando primeiro resolver os seus problemas para depois você chegar ao Senhor? Porque quando você luta contra o pecado, depois de alguns anos da caminhada cristã, você acha que precisa primeiro resolver o pecado para se aproximar de Deus. É claro que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Mas você, quando aceitou Jesus, você não esperou resolver a sua vida. Você não esperou vencer o pecado. Você não esperou vencer o seu vício. Não esperou resolver a sua vida quebrada para se aproximar de Deus. Você simplesmente foi, porque sabia que você precisava de ajuda e que ninguém mais poderia te ajudar senão Ele. Então, simplesmente se achegue, busque, ore. Você não é o que o pecado diz sobre você, você não é o que o passado diz sobre você. O que suas falhas dizem, você é igualmente falho. Você é igualmente merecedor da salvação. Eu sou igualmente merecedor da salvação. Em relação àqueles que nunca aceitaram a fé, em relação àqueles que são afastados. Você que hoje está seguindo na caminhada, você precisa tanto de Deus quanto aquelas pessoas que estão desviadas. Nada do que fizermos vai nos fazer mais ou menos merecedores da graça de Deus. Por isso que a salvação é pela graça, por meio da fé. Não vem de vós, não vem de mim, não vem de você, é um dom de Deus. Então, é tempo de voltar a buscar ao Senhor. Busque a sua palavra. Porque se você encher sua mente com outras coisas, a sua mente vai ficar cada vez menos cheia das coisas do alto, da palavra de Deus, que é a nossa bússola, que é o nosso alicerce. E se você deixar de olhar para as palavras de Deus que não falham, você vai começar a olhar para os seus pensamentos, suas fantasias, a sua ansiedade, os seus pensamentos, as suas preocupações, as suas idealizações, né? E se apoiar nas suas expectativas que são falhas. Mas quando passamos a olhar para o que o Senhor nos diz, para a sua palavra que é imutável, a palavra de Deus diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Quando deixamos de olhar para essas palavras que não falham, quando deixamos de olhar para Cristo, que é a rocha, aquele que ouve as palavras e as pratica, é semelhante ao homem, a pessoa que edificou sua casa sobre a rocha. Cristo é a rocha, a palavra de Deus é a rocha sobre a qual nós nos alicerçamos. Cristo é a palavra. Então, meu irmão, minha irmã, né, eu sei que esses dias estava gravando músicas com o Projeto Parades e não é querendo fazer simplesmente o convite a você procurar a página do Instagram do projeto, mas você lembrar o que diz a letra, se você já ouviu ou se você não ouviu. Diz assim: não importa o quanto se afastou, hoje Jesus também quer te encontrar. Não importa se você está firme na caminhada e pecou, é tempo de voltar. Se você se afastou, foi longe demais, tá agora num bar de esquina jogando sinuca e por algum motivo ouvindo essa mensagem enquanto toma um copinho de alguma coisa, é tempo de voltar. Dá tempo de voltar. Enquanto você está vivo, enquanto você respira, né? Enquanto sua massa cinzenta que trabalha, dá tempo de você voltar. Então não se prenda. Simplesmente vá ao Senhor como você está. Porque isso é um convite para tudo que você pode viver na presença de Deus. Deus te fez promessas a mim, fez promessas a você. E o Senhor continua de braços abertos, prontos para te receber.
Então, simplesmente vá. Não espere resolver sua vida, não espere resolver seu pecado. Simplesmente vá Ele como você está, que Ele é poderoso para te curar, para te ajudar. Então, meu irmão, minha irmã, se você esfriou na fé, se você continua indo para a igreja, mas se sente fracassado espiritualmente, claro que nós somos miseráveis, falhos, pecadores, mas se você acha que já errou demais para talvez viver o que você viveu no passado, porque é normal, a gente muitas vezes vive preso ao que vivemos no passado. Quando aceitamos a fé, aquela espiritualidade, aquele zelo pela presença, e achamos que não podemos retomar isso, né? Mas a Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo 12, assim: não sejam vagarosos no cuidado, sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Então, é um convite, não é uma coisa baseada no que nós sentimos, é uma convicção de que nós precisamos de Deus e que é nossa responsabilidade zelarmos todos os dias pela presença, pela palavra de Deus, pelo seu Espírito que habita em nós e que faz a boa obra em nós. A Bíblia de Deus, a Bíblia, diz que aquele que começou a boa obra é poderoso para completá-la. Então Deus começou a boa obra em mim e Ele é fiel para cumprir. Não estou falando de uma bênção material, estou falando da boa obra da santificação que Ele começou em mim. E se você está afastado, se você se sente fraco, pecou demais, o Senhor te diz, é tempo de voltar. E o Deus que começou a boa obra em você, Ele é fiel para terminá-la também, tá bom? Então lembre disso, é tempo de voltar. Volta, meu irmão, a gente está aqui te esperando.